Olá, aqui é Rodrigo Campagnati, é um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais. E hoje nós damos continuidade ao podcast Sustentação Oral da Comissão de Marketing e Empreendedorismo da OAB Juiz de Fora. E hoje nós teremos aqui um debate, uma conversa sobre justiça e responsabilidade ambiental. Passo a palavra agora para o Dr. Daniel Dori para fazer a apresentação dos nossos dois convidados. Olá, pessoal. Hoje teremos aqui como convidado o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Juiz de Fora, José Rufino de Souza Júnior, mestre em Direito e advogado especialista em Estratégia e Sustentabilidade e professor da Unipac Juiz de Fora. Além dele, teremos o economista Jackson Fernandes Moreira Júnior, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em desenvolvimento econômico e já foi subsecretário de Desenvolvimento Econômico do município de Juiz de Fora. E também já coordenou a Agenda de Desenvolvimento da Zona da Mata. Bem-vindo aos dois. Bom, vamos dar início aqui ao nosso podcast. Eu queria fazer uma pergunta direcionada ao Dr. José Rufino sobre o que é a atuação da comissão da OAB no sentido de proteção do meio ambiente, qual é o tipo de atividade, o que vocês fazem especificamente na comissão? É um prazer estar aqui na Sustentação Oral, né? Podcast da OAB Juiz de Fora. A gente norteia o trabalho da Comissão do Meio Ambiente pelos princípios que são, né, importantes no direito ambiental, que é o princípio democrático e o princípio do desenvolvimento humano. E a importância da participação da sociedade, porque é ela que deveria de tomar frente nas decisões. Nós temos as audiências públicas, né, que muitas das vezes são conflitos que são estabelecidos pela atividade econômica no meio que a sociedade vive, que a comunidade vive, né? Então, nosso trabalho é desenvolver, né, seminários, é de dar assistência à sociedade no que diz respeito aos conflitos que envolvem a questão econômica e a questão ambiental. José Rufino, o que te inspirou, primeiro, a se tornar um advogado e se enveredar por esse caminho tão tortuoso que é o direito ambiental? Olha, isso vem desde a infância, né? Eu fui... aí tem que levar algum tempo atrás. Eu fui escoteiro e tive um segundo pai, Darcy Malta, que me ensinou. E no escotismo eu aprendi a lidar com a natureza, a conhecer a importância do contato com a natureza. Eu sou engenheiro também e me especializei na parte de segurança, né, do trabalho. Como eu fui engenheiro da rede, morava ao lado de uma faculdade de Direito em Taubaté, e isso me levou a fazer Direito. E, como sou engenheiro, o exercício da profissão de advogado ficou muito próximo da questão ambiental, porque o meu trabalho de engenheiro, na parte de segurança do trabalho. E hoje, né, como professor, eu desenvolvo projetos de educação ambiental e estou me especializando, aprimorando para me tornar um palestrante nessa área, porque sou apaixonado por isso. Bom, eu queria que o doutor pudesse explicar para os nossos ouvintes, para aquelas pessoas que estão acompanhando e são assíduos, né, seguidores do podcast, o que vem a ser e hoje, como tem sido o tratamento ambiental, sobretudo, com parte da sociedade, quais são as principais perspectivas que você tem visto com relação ao meio ambiente? Primeiro, doutor Rodrigo, a questão ambiental, toda atividade econômica, ela tem que ser autorizada, ela tem que ser licenciada pelo poder público. A primeira questão que a gente, na lida da advocacia ambiental, a gente vê que a sociedade ela não participa das audiências públicas, né? Vai construir uma usina hidrelétrica. O empreendedor, muitas das vezes, ele
convoca, né, de uma maneira fictícia algumas pessoas do interesse dele para participar da audiência pública. Então, não existe no processo de licenciamento, né, uma participação voluntária importante da sociedade, porque é a sociedade que sente os problemas. É aonde o empreendimento vai se implantar que ali convive pessoas. Doutor Rodrigo, imagina o senhor a construção de uma usina hidrelétrica que vai, não é, tornar submersa uma igreja. Como é que o doutor vai falar com uma senhora que batizou, cresceu, casou naquela igreja? Como é que você vai se posicionar com a cidadã que ali tudo vai estar submerso? Então, essa questão ambiental ela envolve vários olhares e, muitas das vezes, a sociedade fica distante. E é a sociedade que é impactada por as questões ambientais. Nós estamos vivendo a maior tragédia ambiental do Brasil, Rio Grande do Sul. Né? Aí eu pergunto, quem está sofrendo, né, a perda material, patrimonial, perda de 150 vidas? São, né, aquelas pessoas que convivem ali próximo dos rios, que não têm oportunidade de se posicionar na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, que a gente vê muitas das vezes a legislação indo de desencontro à proteção ambiental. E o resultado é esse aí. Eles são, na verdade, excluídos do debate público. E você falou sobre essa perda de todo esse patrimônio, é a perda de uma história inteira, muitas vezes, uma história de vida, uma história de uma cidade, uma história, às vezes, até de várias famílias. Mas agora, trazendo para o nosso debate aqui o economista Jackson, a gente queria perguntar um pouco sobre você, que formado em economia, ciências exatas, o que te fez se tornar especialista nessa questão ambiental? Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de participar, né, dessa roda de conversa, né, e que está tratando de um tema de extrema importância, né, e eu entendo que nos próximos anos, né, essa temática vai se consolidar e vai entrar, né, no dia a dia, no bate-papo de qualquer roda de amigo, porque, invariavelmente, a questão do desenvolvimento sustentável ele se coloca como uma principal referência hoje do bem-estar, né, da prosperidade da sociedade. Então, naturalmente, essa discussão, ela, cada vez mais, ela vai se consolidar como uma referência. Em relação à minha parte, assim, ao meu interesse no meio ambiente, isso vem também, assim como o professor Rufino, né, da minha própria formação. Eu formei em economia, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora e sempre fiquei muito intrigado por que uma cidade que tem todas as condições, uma vocação para o progresso e para o desenvolvimento, durante muito tempo, né, praticamente 60 anos, vinha liderando uma região que das 12 mesorregiões do estado de Minas Gerais era a que menos vinha crescendo naquele momento. Né? E isso me incomodava, né? E a gente sabe que a academia, essa questão da provocação, do questionamento é o que move, né, toda a ação de buscar soluções. Primeiro entender os problemas para depois você buscar soluções. Acabou me trazendo alguns temas e algumas oportunidades. Eu formei dentro dessa questão de poder participar, né, da construção e das ações de desenvolvimento da nossa região, né, só para a gente ter uma ideia, né, Juiz de Fora, só alguns pontos específicos para a gente entender esse questionamento. Juiz de Fora tem 1.400 km² de área, 400 km² de área urbana, 1.000 km² de área rural. E a nossa produção agrícola, né, a nossa agropecuária não consegue produzir 0,5% do que a gente realmente consome. Isso gera alguns problemas, questões de segurança alimentar, né, e principalmente o aspecto econômico, porque a gente tem o fator produtivo e a gente não consegue utilizá-lo de uma maneira efetiva, né, para trazer bem-estar, né, e desenvolvimento para a sociedade.
Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a primeira questão é como você utiliza os recursos que estão disponíveis, né, para promover principalmente a geração e distribuição de riqueza e automaticamente trazendo conforto, bem-estar e alegria para a comunidade. Fui para o Espírito Santo, passei num concurso, né, numa prova para fazer o mestrado, uma prova nacional. Escolhi o Espírito Santo, porque eu queria trabalhar na parte de comércio internacional. Tinha um porto seco sendo implantado na época e eu sabia que a gente estava muito bem localizado do ponto de vista geoeconômico, né, dentro de uma abertura comercial. Na época era o Mercosul, né, isso foi em 1998, 99, 2000. E acabei para o Espírito Santo, entrei numa outra, né, acabei entrando numa outra agenda da regulação econômica. O Espírito Santo teve a primeira distribuidora de energia a ser privatizada, e aí estava na fase dentro do contexto da regulação econômica, estava sendo feita a revisão tarifária. Eu acabei participando de um concurso, passei e fui fazer um trabalho para a ANEEL, mas sempre com foco de voltar para Juiz de Fora para poder trabalhar efetivamente no desenvolvimento econômico. E lá eu tive o primeiro contato, isso em 2000, né, de uma disciplina totalmente nova, de alguns professores que estavam voltando da Inglaterra, trazendo o aspecto da economia ambiental. E ali aquilo me despertou, né? E naturalmente, a questão do meio ambiente ele tem uma fronteira muito tênue em relação à questão jurídica, porque a gente trata de atividades, né, e de impactos, que a gente chama de externalidades, que muitas vezes você tem dificuldade de entender essa relação de causa, efeito e impacto. E invariavelmente, você tem que definir a responsabilidade, né? Então, aquilo... E tem o efeito econômico, não simplesmente financeiro, mas o econômico, que trata das questões da utilização dos recursos que são escassos e que, naturalmente, eles têm que fazer frente às demandas infinitas da sociedade. E o meio ambiente, naturalmente, é a grande referência. Havia uma discussão entre o crescimento econômico e a preservação. E a tecnologia e a academia ela trouxe deu luz que é possível você crescer e garantir a qualidade de vida tanto para a geração presente quanto para a geração futura. O que faz a diferença, basicamente, é a capacidade de a gente trazer tecnologias, inteligência e inovação para criar essa harmonia e, naturalmente, garantir a prosperidade da sociedade. Uhum. Bom, Jackson, você considera hoje que o meio ambiente, ele, para os próximos presente e para os próximos anos, ele vai ter uma atuação mais relevante? Sobretudo, a gente tem visto aí algumas campanhas que são importantes com relação ao tratamento de questão do plástico, questão, inclusive, de aterros sanitários e tal. É algo que, de repente, possa vir ter uma força maior no debate público? Eu entendo que a economia, né, quando você trata dos aspectos econômicos, é você conseguir fazer o máximo usando o mínimo. Isso é ser econômico, né? Então, automaticamente, quando você observa essa questão, a gente percebe que existe aí um comportamento de responsabilidade ambiental. Eu vou usar o mínimo de recurso possível para garantir o máximo de entrega e atender as necessidades de uma maneira mais ampla. A grande diferença é que a gente vem passando por uma revolução tecnológica que vem permitindo, né, que parte desses resíduos, que até então eram tratados como os resíduos, porque você não tinha tecnologia suficiente para transformá-lo novamente, né, num subproduto ou num coproduto para poder reutilizá-lo. Então, essas tecnologias estão vindo com muita força. Muitas vezes você esbarrava na questão do balanço energético, ou seja, a energia que você gastava para você garantir o reuso de um resíduo era muito maior do que você desenvolver toda uma nova cadeia, né? Um novo ciclo, né, de uma matéria-prima estéril, uma nova matéria-prima. Com toda essa revolução que a gente vem passando, né, as novas tecnologias, a gente está falando da quarta revolução industrial, da economia 4.0, a capacidade de você rastrear toda uma cadeia produtiva, isso cria condições para você ser efetivamente econômico do ponto de vista da competitividade. Ou seja, aquela visão, aquele trade-off entre você ser responsável ambiental e ser economicamente competitivo, na verdade isso não existe,
né? A competitividade hoje obrigatoriamente passa pela questão de você ser econômico do ponto de vista ambiental. Claro que não existe esse trade-off. Na verdade, o que nós temos é uma capacidade de você fazer o bem feito. E o bem feito a sociedade já estabeleceu, né? Então, a gente já vem conversando, a sociedade já vem dialogando em fóruns, né, multilaterais, né, a respeito do que seria, né, uma sociedade próspera. E, invariavelmente, ela vem sendo tratada, né, a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, existe uma Agenda 2030 que estabeleceu, que agora já é 2050, que já estabeleceu de que maneira a sociedade deve caminhar para conseguir, ao mesmo tempo, alcançar os objetivos econômicos, sociais e ambientais. Né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas, ele coloca de uma maneira muito clara. E hoje, projetos que queiram se estabelecer de forma competitiva, do ponto de vista econômico, e aí nós estamos falando da dimensão financeira, a dimensão social, a dimensão cultural, todas as dimensões possíveis dentro de uma sociedade. Obrigatoriamente, elas têm que estar alinhadas a essa matriz colocada pelas 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que basicamente ele fala de erradicação da pobreza, né, da responsabilidade ambiental, da valorização do indivíduo, né, e tudo isso para buscar um mundo cada vez melhor para essa geração e as gerações futuras que virão. Pegando o seu gancho sobre a COP30, que vai ser realizada no ano que vem em Belém, você, Rufino, você acredita que, tendo esse evento assim, capitaneado pelo Brasil, você acredita que vai ter algum impacto, não só para nossos dirigentes, nossos governantes, mas também um impacto midiático e de influência relativamente palpável nas atitudes da população em geral? Olha, eu acredito mais na mobilização da sociedade, nos projetos empresariais, do que na decisão e na agenda política. Aí eu te pergunto, estava na agenda política, né, construir ou tornar as cidades mais resilientes às mudanças climáticas? Tem um relatório que chama Brasil 2040. Esse relatório ele foi consultado diversos pesquisadores para dimensionar quais seriam os impactos que o IPCC ele direciona para o Brasil: seca, inundação, em todo o Brasil. E esse relatório, Daniel, está engavetado, simplesmente. Por que foi engavetado? Por conta de que o governo que engavetou tinha interesses em construir usinas hidrelétricas na Amazônia. Então, o Pacto de Paris, né, de reduzir as emissões de combustíveis fósseis, até hoje não funcionou. E não acredito que uma COP vai mobilizar. Né? Nós estamos vivendo, né, uma época tão complexa que o sinal verde já alertou, né, todos esses políticos que esses eventos extremos vão continuar acontecendo. Não é? Eu entendo a morosidade, até a inércia, até a falta de interesse da maioria dos governantes. Mas, assim, vocês não acham que, por exemplo, você que é economista, se a China e os Estados Unidos, que são responsáveis aí, sei lá, por 70% de toda a emissão de CO2 e vão botar outras formas de poluição, não fizerem a parte delas, isso além de desestimular que os outros façam, talvez transforme até em inútil a ação de qualquer uma de um país pequeno que resolva, não vou aderir a todas essas indicações, essas diretrizes, mas beleza, vou fazer o meu aqui, mas e os grandões? Então, assim, você não acha que talvez esses dois líderes globais, por mais que no discurso queiram controlar e se mostrar líderes nessa situação, não são eles que impedem a real transformação nesse sentido? Os aspectos econômicos que, de fato, ditam, né, as posturas das grandes economias. Quando você vê um governo está mal ou está bem, invariavelmente, o que está associado são as questões econômicas. Se as pessoas estão tendo condição de comprar, consumir, atender suas necessidades, né? E quando você vê o desenvolvimento econômico de uma maneira mais ampla, a gente observa que os grandes ciclos econômicos vieram através de tecnologias, ciclos tecnológicos. Né? Então, você tem
autores, né, Schumpeter, que trata da questão da inovação, ele coloca que os grandes ciclos econômicos ele vem através das grandes tecnologias, ou seja, do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Quando a gente coloca essas agendas, o que está por trás, na verdade, são agendas tecnológicas, né? Como nós falamos aqui, é você garantir o uso mais eficiente dos recursos que são escassos. Então, quando uma China, quando os Estados Unidos, ele entra nessa agenda, não é porque são bonzinhos, porque, na verdade, você tem dois elementos. Primeiro, porque é questão de sobrevivência. A Europa está numa situação muito crítica, porque você tem regiões lá, por exemplo, os Países Baixos, que estão abaixo do nível do mar, e é de fato um problema muito sério, né? A gente está tendo mesmo um aumento do nível das águas, então alguma coisa tem que ser feita, que a sociedade está tendo essa informação e está se mobilizando. Mas, por trás disso, você tem toda uma agenda econômica. Mas a matriz energética da Europa é toda carvão, gás. Não é igual aqui no Brasil, por exemplo, que é hidrelétrica. Então, olha só, historicamente, você tem as matrizes energéticas europeias, estão atreladas à matriz fóssil, de fato. Mas se a gente perceber o que está acontecendo hoje na Alemanha, o que está acontecendo, porque essa questão aí é uma questão muito mais ampla, geopolítica e tudo mais, a questão dos hidrocarbonetos, você tem ditaduras estabelecidas a partir, né, desse recurso que foi e que ainda é, mas está sendo questionado, essa questão desse protagonismo desse insumo. E aí, quando as economias percebem que dá para você criar novas agendas econômicas baseadas em inovação e tecnologia, mas focado dentro de uma agenda 2030, baixo carbono, né, economia circular, e que o domínio estão junto a essas potências, o que a China está investindo em tecnologias ambientais e sustentáveis é um negócio absurdo. E ele só vai aderir a partir do momento que ele tiver o controle. Então, você tem, naturalmente, aí uma disputa tecnológica que está por trás de todo esse questionamento. Mas a gente não pode deixar assim, parecer que há uma maldade por trás de tudo isso. Se há uma ação e essa ação traz benefícios para a sociedade, mesmo que você tenha ganhadores e perdedores, mas de uma maneira geral, quando você vai ver o resultado, todos estamos ganhando. Alguns mais, alguns menos. Isso acaba gerando, inclusive, estímulos para que um país igual ao nosso, que temos a vocação para ser líder e protagonista de uma agenda tão importante, a gente mobilize a nossa massa crítica e consigamos aí criar centros de tecnologia que, inclusive, o Juiz de Fora tem essa vocação. Gostaria de pegar o gancho da questão tratada pelo Jackson. Todas as conferências, todas as COPs têm um compromisso dos países desenvolvidos investir num fundo de 100 bilhões, que eles não estão cumprindo, né? Por que eu falei que a iniciativa hoje, nos projetos de sustentabilidade, elas passam pelo meio empresarial? Porque, acoplado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, surgiu um termo muito interessante, que é o ESG, Environment, Social e Governance, né? Então, hoje, os grandes fundos, como o Fundo Black, né, todos os investimentos hoje são direcionados para projetos de desenvolvimento sustentável. Então, o poder político ele não tem cumprido a sua parte em financiar os países que estão em desenvolvimento, que precisam desses recursos para avançarem tecnologicamente, substituição de tecnologias ultrapassadas, como o poder político, como os líderes políticos não cumprem a sua agenda, o que vem sendo desenvolvido cabe, né, ao segmento empresarial, que vem buscando recursos para desenvolver esses projetos. É a questão, muito se fala hoje da bioamazônia. A bioamazônia mantém a floresta de pé, mas dá incentivos a incluir aqueles 25 milhões de pessoas, de brasileiros que moram lá. Você não tem como cercar a Amazônia e falar, opa, sai fora, a Amazônia está protegida, mas espera aí. Tem que ter uma agenda de inclusão social para esses 25 milhões de pessoas que moram lá, brasileiros, né?
a inclusão a partir de projetos, né, de desenvolvimento de produtos, né, através de cooperativa, de subprodutos florestais, açaí, castanho do Pará, a piscicultura. Então, talvez uma das maiores riquezas do mundo esteja na Amazônia, que é a biodiversidade. Dali, se tivesse um polo científico, por exemplo, lá, não com fins extrativistas, mas com fins de pesquisa, quantas inovações tecnológicas, bioquímicas poderiam sair daquele... Mas eu vou te falar que eles já estão lá, né? Porque a indústria de cosmético, a biotecnologia toda, né? Essa pesquisa já está na Amazônia. Né? Eles já conseguem mensurar, né? A biopirataria, né? Ela é imensa. Né? Teve um episódio do açaí que o meio de produção do açaí é um fruto genuinamente da floresta amazônica. Então, determinada comunidade resolveu exportar um subproduto do açaí e deparou com um entrave diplomático, porque, né, o modo de fazer, a cultura tradicional do açaí, já tinha uma patente de uma empresa japonesa. Então, aquela história do espelho, não é? Do eletrônico, que ele vai lá, né? A multinacional impacta, ela conversa com as pessoas que estão lá, porque não tem um projeto. Né? O último projeto da Amazônia, todos os projetos foram, né, americanos. Projeto da borracha para atender à necessidade da Segunda Guerra. A Ford teve para lá para atender, né, insumos da indústria automotiva. Né? O único projeto público que teve para a Amazônia foi aquela questão da Transamazônia, integrar para não entregar, na época aí da... Né? Então, não falta, né, essas iniciativas. Agora se fala da bioamazônia. Eu entendi o que você disse. Já tem muitas empresas trabalhando lá, mas acredito que deveriam haver muito mais empresas baseado na diversidade, na riqueza que nós temos naquela região. Ô Jackson, eu tenho uma pergunta a fazer, sobretudo por questão ambiental e até por experiência, porque eu vivenciei recentemente um projeto, inclusive, da Petrobras, sobre ela né, vai fazer a atuação e, na grande maioria das vezes, ela causa um impacto direto e, às vezes, indiretamente, questão da vida existente ali. Né? E qual a destinação que se dá. Então, por exemplo, o Zé Rufino falou sobre hidrelétrica no início da conversa. Muitas das vezes você vai fazer, né, o alagamento de determinadas regiões, só que você mata pássaros, você mata animais nativos, onça, capivaras e outros, de uma forma, pela simples atuação da empresa ali. Então, a Petrobras, especificamente, ela teve que contratar uma empresa para dar uma destinação aos animais mortos. E isso gerou para, né, a contratante um gasto exorbitante que extrapolou aquele orçamento prévio. Você não acha que o problema ambiental é que muitas das vezes, quando é uma empresa grande, ela consegue, né, remediar isso. Mas quando é empresa pequena, como, da forma análise econômica mesmo, como que ela consegue direcionar a questão da finança para esse impacto ambiental e se tornar, de fato, uma empresa sustentável? Os modelos que estão sendo adotados hoje, né, de desenvolvimento, eles trazem alguns elementos novos. Né, e são novos e engraçado que, por exemplo, a Zona da Mata já vinha fazendo, de certa forma, e com muita eficiência. Por exemplo, a produção distribuída. Então, durante muito tempo, a economia tem dois elementos muito fortes, que é a escala e o escopo. Então, para você ser competitivo, eu tenho que ter escala, que eu reduzo meus custos, e o escopo é um investimento abordar várias possibilidades. Né? Que aí eu fico mais competitivo, fico mais econômico e mais competitivo. Então, essa questão da escala, ela está sendo questionada, porque, por exemplo, o agronegócio, a vitalidade do nosso do agronegócio brasileiro, ele está calçado principalmente da questão da escala. Então, nós temos territórios,
né? O Brasil tem uma fronteira, né, territorial extremamente generosa. Então, assim, produzir aqui é muito mais barato que qualquer outro local do mundo pelas dimensões que nós temos. Nós conseguimos ser competir pela nossa escala. Cara, mas e o pequeno produtor? O pequeno produtor não tem escala. Então, aí eu tenho um problema muito sério. Só que eu tenho um problema muito sério, eu tinha um problema muito sério quando eu pensava na questão da escala, da forma do agronegócio, do jeito que ele é. Hoje, o que a gente pode fazer? Eu consigo produzir em escala a partir dos pequenos, a partir do momento que eu consigo fazer a gestão territorial desses pequenos dentro de uma mesma plataforma. Então, às vezes eu não tenho a escala total, assim, a eficiência da escala plena, mas eu consigo ser muito competitivo produzindo a partir de pequenos, principalmente pelo fato de a gente estar próximo do mercado consumidor. Então, eu falei da Zona da Mata, durante muito tempo a bacia leiteira da Zona da Mata foi a maior do Brasil. Então, a gente produzia 3 milhões de litros de leite por dia a partir de propriedades que produziam 30 litros, 40 litros de leite. Então, a gente percebe que existe toda uma produção estabelecida em rede e o que a gente chama hoje de produção distribuída. A energia hoje já não vem mais das grandes usinas. Hoje eu consigo, através, né, de geração fotovoltaica em pequenas unidades, casas, usinas, fábricas, né, produzir a mesma quantidade, por exemplo, de um Itaipu, né, com um impacto muito menor, sem aquele custo de você investir na transmissão, que às vezes tem impacto ambiental e perda de energia. Então, hoje a produção distribuída é um modelo muito estudado e que vem demonstrando a capacidade de entregar resultados de fato. E nessa questão você também economiza no frete, do impacto econômico e também do próprio... exatamente, no gasto de combustível que o frete poderia emitir na atmosfera. Exato. Outro ponto em relação a isso, sobre a legislação ambiental, é que eu acredito que ela é muito rígida para os pequenos. Por exemplo, eu já trabalhei para licenciar um loteamento. Então, para cortar uma árvore é uma dificuldade, seja uma árvore exótica ou uma árvore nativa. Você tem que ter toda aquela legislação de afastamento do rio, se for uma propriedade ribeirinha. Então, você tem toda uma burocracia que sufoca o pequeno, que o impacto, muitas vezes, do desmatamento ou do empreendimento dele é quase irrisório, enquanto o grande, essa legislação que sufoca o pequeno, não sufoca o grande. E ainda tem outro ponto muito importante. Acho que por volta pela AGU, por volta de 30% só das multas e sanções ambientais são realmente cumpridas ou pagas. Então, você não acha que, talvez, se a gente modernizasse... A nossa legislação ambiental é uma das melhores do mundo, é muito rígida, mas ela teria que ter essa flexibilização, foi o que ele falou aqui, em questão de escala. Ela ser menos rígida para o pequeno e mais rígida para o grande. Qual a sua opinião sobre isso, Rufino? Eu penso da seguinte forma. Hoje, pelo que a gente vem acompanhando, as prefeituras estão desburocratizando, né, esse processo de licenciamento, né, trazendo para si a sala do empreendedorismo, né? Porque muitas das vezes o pequeno empreendedor ele não tem acesso à informação, ele não tem aquele capital humano, que é o grande problema dos pequenos municípios, que não dispõem de uma universidade, que não dispõem de um centro tecnológico. E, muitas das vezes, quando falta essa informação técnica, quando falta, né, uma prefeitura que dê assessoria, né, o Jackson trabalhou na questão da agenda de desenvolvimento de Juiz de Fora, né? Não de Juiz de Fora, da Zona da Mata. E uma das coisas que eu defendia nessa agenda, que foi criada aí tem quanto tempo? 2012. Eu questionava que as prefeituras da Zona da Mata deveriam de ter uma agência e que essa agência tivesse lá técnicos, engenheiros, advogados que pudesse assessorar o pequeno empreendedor,
né, e que facilitasse, né, a burocratização de uma autorização, de uma licença. Então, o pequeno empreendedor, o brasileiro, ele é fantástico no empreendedorismo, mas falta aquele incentivo e falta acesso à informação e a organização por parte do poder público para atrair, né, esse empreendedorismo para a direção correta. Então, sou um defensor de que a zona da mata que está empobrecendo no estado de Minas Gerais deveria de ter uma agência, e nessa agência lá tivesse um capital humano para justamente orientar o pequeno empreendedor, o pequeno agricultor, a agricultura familiar, né, de possíveis formas, associar esse trabalho, né, aí, esses órgãos de assistência, como a Embrapa, no estado de Minas tem, além da Embrapa Federal, a Emater, né? Esses órgãos e a associação do campo, através de cooperativas, facilitam muito, não é? Reduz esse caminho burocrático, né? Então, as cidades elas estão praticamente sem, né, acesso a essa organização político-administrativa, que seria muito importante para o desenvolvimento. Zé Rufino, você não acha também que, fora essa estrutura organizacional que é necessária, seria também necessário, eu estendo essa pergunta também ao Jackson, seria necessário uma política de liberação de verba? Porque eu entendo, e pelo que eu vejo, você torna um pouco inviável para o pequeno, de fato, não só a burocracia, como a gente já disse aqui, mas também a falta de liberação de recursos, de forma que ele consiga pagar, né? Não acha que essa questão política, de política pública, né, financeira, seria algo que pudesse corroborar isso que você está falando? Com certeza, doutor Rodrigo. Nós temos aí instituições de fomento. O BNDES, o Banco do Brasil, ele é muito importante na agricultura, né, na questão do agronegócio, né? A questão ambiental, como eu disse antes, às vezes não é tratada como prioridade da agenda dos políticos, não é? Então, esse desenvolvimento das regiões fica muito mais por conta de um prefeito empreendedor que eu conheci, né, o prefeito de Olaria, que ele destoa de outros prefeitos que não têm acesso à informação, né, que não têm nenhum tipo de orientação. Então, recursos públicos, eles existem, mas depende de um direcionamento dos agentes políticos, né, para aqueles que têm vocação para empreender, né? Então, isso faz parte de estratégia, faz parte de uma série de coisas que nós estamos ficando um pouco longe disso, no contexto do Brasil atual, né? Então, dentro do que o Rufino, né, destacou, né, essa questão da existência de recursos, só para a gente ter uma ideia, e aproveitando o exemplo que ele deu de uma liderança política, né, que é o Luizinho do município lá de Olaria, por exemplo, Olaria hoje está finalizando uma implantação de uma estação de tratamento de esgoto, né, e ele vai ter 100% do esgoto tratado urbano da cidade. Né, isso com verbas que veio da GEVAP, que é uma agência de gestão da bacia do Paraíba do Sul. Só para a gente ter uma ideia, eu não sei hoje exatamente qual é o funding que eles têm, mas há um ano e meio atrás eles tinham 800 milhões de reais para investir em projeto, só que não tinha projeto. E também não adianta você investir num projeto que ele não tenha... Que quando a gente fala, igual nós falamos de economia, a questão da integração ela é muito importante, que ela potencializa os resultados. Então não adianta, vou dar um exemplo, Juiz de Fora você fez um aeroporto, você fez implantou um centro de convenção que não conversam entre si. Então, na hora que você vai implantar, por exemplo, um centro de convenção no aeroporto, você tem que desenvolver uma agenda, você tem que desenvolver todo um planejamento.
né, que isso faz com que aqueles escassos recursos eles consigam atender e de uma maneira potencializada. Nós desenvolvemos uma ação junto a duas agências, duas associações de município, consórcios e agências de desenvolvimento de Juiz de Fora e região, que é um protocolo de intenções estabelecendo uma fronteira de desenvolvimento sustentável, né? Então, os municípios, não só os municípios, né, o poder público, a sociedade civil organizada, a academia, todo mundo juntando forças e despendendo energia para criar, né, uma fronteira de desenvolvimento sustentável, ou seja, cadeias produtivas que estão alinhadas aos princípios da sustentabilidade, da economia de baixo carbono, porque isso acaba agregando valor. Quando nós falamos do agronegócio, quando eu vendo o trigo, quando eu vendo o milho, quando eu vendo a soja, eu estou vendendo uma commodity. Quando eu parto para uma produção de pequena escala numa propriedade, eu não consigo ser competitivo em commodity, porque commodity é custo é escala, não tem escala. Então eu produzo produtos que vão estar agregados com serviços ambientais. Então eu tenho um café que foi plantado dentro de um manejo sustentável, aquele café que seria vendido uma saca por R$ 1.200, ela chega no mercado por R$ 4.400, R$ 5.000, R$ 7.000. Simplesmente por quê? Porque eu estou incorporando serviço àquele produto, né, que deixa de ser uma commodity e passa a ser um produto especial. Né? Valor agregado como se fosse uma plantação que não usa agrotóxico. E isso é um prêmio sentido, que... né? Só que não adianta você produzir e também não informar. A gente começa a vencer uma batalha através da comunicação. A pessoa paga pelo valor que ela reconhece. Então, não adianta você produzir se você não consegue preparar um mercado específico para que esse produto consiga entrar da sua melhor maneira. Então, você tem que ter um planejamento mais amplo. E isso eu acho que é um primeiro passo que tem que ser dado. Essa frente que foi criada, são 50 municípios, né? Nós estamos falando aí de uma população de aproximadamente 1.400.000 pessoas, um território de 1.600.000 hectares, que tem o potencial de desenvolver, né, uma cadeias produtivas integradas e sustentável, que permite, de fato, mudar a realidade da região. Só que toda ação, primeiro, ela precisa de um diagnóstico. Eu tenho que saber quem eu sou e onde estou para definir onde eu consigo chegar baseado nos recursos que eu disponho. A Zona da Mata não se conhece. Juiz de Fora não se conhece. Os municípios não se conhecem. Se Juiz de Fora tem dificuldade, eu tive na prefeitura durante muito tempo. Hoje Juiz de Fora está muito bem representada, né? Temos hoje um secretário de desenvolvimento que é um especialista, né? O doutor Inácio Godinho Delgado. Mas imagina se Juiz de Fora tem dificuldade, os outros municípios, conforme o Rufino colocou. Essa questão da competência técnica, capacitação, ela é um problema grave. E aí as agências poderiam estar criando essa condição de estar, né, fornecendo essa inteligência necessária para que você consiga transformar essa vocação em benefício de fato para a comunidade. Jacques, fala da importância do projeto Macaúbas para a região da Serra Negra. Então, olha só, esse projeto ele nasceu para a gente perceber como é que um planejamento e uma ação articulada, como é que ela entrega resultado. Esse projeto nasceu em 2012, a partir de uma ação multi-institucional, Universidade Federal, né, FIENG, Associação Comercial, as agências, né, de desenvolvimento da região, o governo de estado, para criar, né, uma agenda de desenvolvimento para a Zona da Mata, conforme nós comentamos, a Zona da Mata, durante praticamente 20 anos, 25 anos, foi a região que menos cresceu. O crescimento dela é menor do que o Vale do Mucuri e o Jequitinhonha, para a gente ter uma noção. Então, a gente vem passando por um processo de empobrecimento agressivo e muito próximo do grande centro econômico do Atlântico Sul, que é a nossa região. Então, assim, isso é muito estranho, né? Mas ela nasceu com essa característica, né, de entender o que é, quais são as características e criar soluções. E uma das soluções que nós percebemos foi a Macaúba, que já vinha sendo tratado. A Agenda de Desenvolvimento ela tinha 7 eixos, na verdade, e eixos integrantes: desenvolvimento industrial, a parte de tecnologia e inovação, meio ambiente, e a Macaúba acaba abarcando, né, esses eixos, né, na medida em que um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, da Zona da Mata,
e que trata de uma cultura que a macaúba é uma palmeira nativa do bioma da Mata Atlântica, principalmente, 8 vezes mais produtiva do que a soja, com capacidade de fixar água no solo, ou seja, promover a recarga hídrica dos mananciais, né, recuperar pastagens, isso de forma consorciada com outras nativas. Desenvolvemos esse projeto com o objetivo de trazer os municípios, né, 46 municípios que foram parceiros no primeiro momento, criando alternativa para o pequeno produtor e desenvolvendo uma cadeia de produção de biomassa sustentável para desenvolver cadeias energia, alimento e cosméticos. E esse projeto hoje, que nasceu em 2012, né, conseguimos trazer, fizemos uma parceria com o setor aéreo internacional, né, inclusive o Romo, que era secretário na época, foi em Montreal, foi na Alemanha apresentar esse projeto nas Nações Unidas. E na COP28 foi o projeto mais prestigiado, que foi aproveitado capturado, né? Não capturado, mas houve, né, um entendimento e o investimento de um dos maiores fundos, o maior fundo hoje soberano do planeta, que é o Mubadala, através da Acelen, que é uma petroleira que comprou a refinaria de Mataripe, na Bahia, da Petrobras, e está implantando a primeira linha de produção de combustível renovável para aviação, investindo 12,5 bi e com potencial de fazer o plantio de 200 mil hectares na Bahia e em Minas Gerais. Né? Então, esse projeto, para a gente perceber, a gente consegue conciliar a recuperação de áreas degradadas, inclusão do pequeno produtor, sucessão familiar, né? Geração e distribuição de renda. Então, esse é um modelo que a gente entende que um modelo extremamente sustentável, que cabe perfeitamente na Zona da Mata. Por quê? Porque se você sair de Juiz de Fora, qualquer entorno que você vá, você vê que são regiões degradadas e um vazio econômico. Então, eu transformo esse passivo, eu tenho um duplo passivo, porque se está subutilizado, há um passivo econômico, e se tem uma degradação ambiental, você tem um passivo ambiental. Esse projeto da Macaúba, ele reverte essa situação. Ela cria áreas degradadas e economicamente estéreis em áreas produtivas e entregando serviços ambientais. Aproveitando que você falou sobre microprodutores, essa parte ambiental, principalmente quando há uma tragédia, como houve, por exemplo, no Rio Grande do Sul, essas pequenas famílias, pequenos produtores, geralmente a população mais vulnerável, ela é a mais atingida com isso. A gente está vendo agora cidades sendo devastadas, e a gente vê que mesmo as medidas de remediação, porque as medidas de prevenção já não foram feitas, as medidas de remediação também, parece que é um batendo cabeça com o outro, não existe um plano de ação para coisas que, se você for ver, todo início de ano, se não é aqui, é em Petrópolis, é lá. Então, nessa visão, assim, principalmente do impacto que é maior para a população mais vulnerável, o que você acha que poderia, um plano nacional, ou então você acha que, na verdade, um plano mais regionalizado seria melhor? Como a gente poderia lidar melhor com situações como essa? Tanto para prevenir, quanto na hora de remediar. Como eu disse, tem. Se você for lá no Google, buscar Brasil 2040, tem um relatório que especifica todas as vulnerabilidades do Brasil. Mas, então, essa questão de plano de contingenciamento, plano de emergência, para que as cidades se adaptem às mudanças climáticas, não existe. Não é? Então, eu ainda vi o comentário, não se pode. O Rio Grande do Sul vem vivendo essa questão desde o ano passado. Ele não consegue transformar uma realidade de décadas que não foram implementadas em 4 anos. Isso é agenda, né, de décadas, inclusive para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Né? É preciso um plano Marshall, realmente o governador estava com razão. Tem que reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vejo, não é, que, inclusive eu vou aproveitar aqui o gancho, nós estamos organizando um seminário no dia 18 e 19 de junho, né, o seminário é Cidades Resilientes. Como que as cidades estão se adaptando às variações climáticas? O que elas estão fazendo? Então, eu te falo assim, com mais de 99% de chance de
poucas cidades estão se preparando para se adaptando essas emergências, né? É o que nós chamamos de cidades que são resilientes às mudanças climáticas, né? Talvez Curitiba, né? São cidades que têm um projeto, né? E que se não fez o preventivo, se acertou muito bem. Remediar é muito mais caro, né? As cidades que forem inundadas, praticamente, têm áreas que deverão ser desocupadas, porque naquela área vai ter que se criar, né, um projeto de proteção ambiental, uma área de proteção ambiental para que aquela área sirva como esponja, né, para reter o avanço do rio Guaíba e tantos do Vale Taquari, de tantos outros, né? Então, a ação de remediação, né, é muito, né, os recursos são mínimos e inexistentes, né? Por quê? Não houve planejamento, né? E o alerta já foi dado e, infelizmente, a tragédia do Rio Grande do Sul ela vai continuar sendo frequente. Essa questão assim varia do momento. São Pedro assim escolhe. Ele faz uma roleta lá. É Vale do Taquari, é Blumenau, é Petrópolis, Teresópolis, é o litoral norte de São Paulo. Né? Não existe, né, uma concepção dos agentes políticos para essa agenda climática. Eu tenho uma última pergunta aos nossos convidados, que seria o seguinte: ambos teriam aí alguma ideia, algum projeto para a curto, médio prazo, até mesmo porque a gente sabe que esse ano é um ano de eleição, que poderia ser implantado regionalmente para a questão ambiental, sustentável? Vocês têm ideia de alguma coisa que tem sido feita ou que pode ser implantada? Eu vejo que todas essas questões passam pela educação ambiental. E agora já se fala da educação climática nas escolas. Hoje mesmo eu estive dando uma palestra no Colégio Degrau. Amanhã tem uma palestra na escola pública. Essa geração Z, ou alguma coisa parecida, é que vai ser a chave, né? Porque eles estão sendo impactados. Eu pergunto, doutor Rodrigo, como que, né, o jovem que mora na cidade de Canoas, o espaço de recreação, de lazer, a escola, tudo isso está debaixo d'água. Então, eles estão sofrendo, essa geração, ela está sofrendo um impacto de ansiedade, de depressão muito grande. Então, nenhum projeto, a concepção de projeto tem que partir de um pressuposto de ter uma consciência que os agentes políticos não têm, né? Então, eu acho de grande importância a gente semear essa plantinha da educação climática nas escolas, nas universidades, para que formem jovens, né, em sintonia para desenvolver esses projetos. Eu até complementando isso que você está falando, que como professor também, eu vejo que é importante a educação. Eduquem as crianças para não termos que punir os homens, diria Pitágoras, né? Porque existe uma grande questão que eu vejo. Talvez na minha época muito mais, hoje nem tanto, mas é que a questão ambiental estava, por mais que não estivesse, de fato, distante da gente, mas na visão do homem mediano, ela seria algo mais distante. Então, para você sentir ali, você não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. E hoje esses meninos eles têm uma quantidade de informação gigantesca. Você pode me dar um gancho? Claro. É a questão da sabedoria tradicional. O cidadão que mora no local, é a cultura que a gente chama tradicional, ele tem que ser ouvido. Qualquer projeto que você venha desenvolver, vão ouvir a sabedoria popular, a sabedoria tradicional, que deve ser um elemento importantíssimo para que quem vai projetar, né, ouvir e saber quais parâmetros ele tem que prestar atenção na hora de desenvolver um projeto. Eu entendo que uma
das saídas, não, mas de começar a construir uma situação que favoreça, né, pelo menos a gestão desses problemas que virão junto à maior frequência dos eventos extremos, é a questão do planejamento. Então, o planejamento hoje ainda é fictício, mesmo na gestão pública. A gente tem lá a LOA, a gente tem lá o plano de desenvolvimento anual, a gente tem os planejamentos lá que são, inclusive, legais, né? Mas que, na verdade, aqui simplesmente é uma fachada, né? Você tem que cumprir, mas, de fato, você não executa. Então, assim, não há como você dar um passo se você não fizer entender exatamente qual é o problema que você tem na mão. Então, eu entendo que o primeiro passo seria fazer, né, junto aos pequenos municípios que têm menos recursos e menos capacidade, um grande plano de resiliência, né, de capacidade de resposta aos eventos extremos de forma regional. Entender? Porque não adianta eu só tratar Juiz de Fora se os problemas que são problema de Juiz de Fora eu trato, mas você tem ali as externalidades que vai impactar em Matias Barbosa. Então você tem, né, toda uma cadeia de responsabilidades, de causas e efeitos que só pode ser tratada a partir, né, de um grande planejamento, que na verdade você ainda não tem. A discussão está na mesa, os atores estão enxergando a necessidade de se fazer, e a primeira ação é juntar toda essa energia, porque não adianta eu ter só a informação. Hoje a gente tem até um problema de estresse informacional, mas eu tenho informação, mas não tenho inteligência, ou seja, essa informação invariavelmente tem que levar a alguma coisa. Eu tenho que dar um sentido, um norte, né, para que isso de fato entregue resultado, né, para a vida das pessoas. Então, assim, eu entendo que um planejamento bem feito e que isso possa, inclusive, ser transformado mesmo que seja, a gente ainda tem essa questão do planejamento ainda ser fictício, mas que passe a ser tratado, inclusive, dentro de um marco legal, que os municípios, obrigatoriamente, eles tenham que ter, né, um plano de enfrentamento, né, a esses eventos e a crise climática, que isso passa a fazer parte de um marco legal e regulatório. Acredito que a gente teria muito mais assuntos para tratar, mas é o primeiro episódio que a gente trata do assunto meio ambiente, provavelmente voltaremos a tratar, e a gente vai encerrando por hoje aqui, mas antes eu queria as palavras finais, agradecimentos dos nossos convidados, e eu deixando meu muito obrigado a vocês dois por participarem e trazerem o conhecimento de vocês para informar o público de Juiz de Fora. E agora, nossas despedidas. Eu queria agradecer a oportunidade de poder participar, né, dessa iniciativa da OAB, né, que nós falamos aqui a importância da mobilização, de trazer o conhecimento, a comunicação, né, e me colocar à disposição, né, para poder participar e efetivamente estar envolvido nas agendas da instituição, né, e é isso, agradecer e me colocar à disposição. Eu também tenho a agradecer, né, ao podcast da OAB, Sustentação Oral, né. É um privilégio estar aqui conversando, batendo esse papo muito importante sobre as questões ambientais que assolam todos nós, né? Que assola, né, o nosso futuro, né, que é incerto, né, para onde estamos caminhando. Mas tudo tem uma solução, tudo vai passar. Isso aí vai passar, tenho certeza. Nós estamos aqui para buscar o caminho, né, Jacques? Bom, em nome da OAB e da Comissão de Marketing e Empreendedorismo, eu gostaria de agradecer a ambos os convidados, gostaria também de agradecer ao meu amigo, meu parceiro de bancada da comissão, Dr. Daniel Dori, e pedir que curtam, compartilhem, comentem, mandem sugestões e dizendo sempre que esse podcast é um serviço institucional, duradouro, sustentável, que a OAB ela tem o projeto de levar a informação ao público em geral e também aos advogados. A Comissão de Marketing e Empreendedorismo é uma comissão voltada especificamente para fazer esse meio-campo com a sociedade geral e com as comissões e com os advogados. Então, gostaria de agradecer aqui a presença de ambos e a gente se vê. Muito obrigado.